Ora bem, então já conseguimos assustar, não dois convidados, porque a Leonor é a mais rapioqueira que sabe Deus. Está-se ali a rir, a rir, a rir. O doutor rir. já pensou, ora bem, ora bola, está a ver uma vida tão digna e agora vim-me aqui meter nesta gente. Mas, doutor, nós temos vários registros, porque somos apresentadores conceituados, e vamos já passar para um registro E o diferente. primeiro registro é o da palma aos nossos convidados. Exatamente, Palmas vamos a isso. para o doutor Carlos Capela e também para a Leonor. Bem-vindos. Ora, o doutor Carlos Capela, que é médico neurologista no Hospital dos Capuchos, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e a Leonor Martins, que é doente de esclerose múltipla. Isto porque hoje se assinala, como dissemos, o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que é basicamente uma doença que atinge maioritariamente mulheres do que homens. Porquê, doutor? É uma questão que também para nós, quem investiga, ainda não está completamente conhecida, mas pensa-se que as hormonas sexuais, nomeadamente as hormonas da mulher, facilitem uma resposta inflamatória. A maioria das doenças autoimunes é mais frequentes no sexo feminino do que no masculino. A esclerose múltipla Pensa-se que seja uma doença autoimune em que o órgão de lesão, em que as nossas defesas atacam. Neste caso, o órgão é o sistema nervoso central, é o cérebro e a medula espinhal. Há uma idade específica para que esclareta esta doença? Existem duas formas de esclerose múltipla. A forma surto-remissão, que é a mais comum, e a forma progressiva. E essas formas têm incidência em diferentes idades da vida. Nomeadamente, a mais comum, 80% dos doentes, a incidência é mais ou menos, o pico da incidência é aos 30 anos. Enquanto que a forma progressiva, já depois podemos explicar o que é que isto quer dizer, a incidência é à volta dos 40 anos. Foi o que aconteceu, não foi, Leonor? Bom, já vamos explicar o que é a esclerose múltipla, vamos saber o caso da Leonor também, mas também dizer que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla tem um movimento chamado Roda Viva, que tem como objetivo, obviamente, lembrar as pessoas diagnosticadas com esta doença e também toda a rede de apoio que gira à volta das pessoas em causa, nomeadamente os familiares. Há um conjunto de figuras públicas que se associou a este movimento e que aconteceu no passado dia 19 de abril. E a nossa Sara Santos esteve lá. Esteve. Vamos ver. Portanto, vamos ver. Estou ligado a várias causas e esta é uma delas. Neste caso eu tenho um exemplo muito próximo que eu, de um grande amigo que é publicamente conhecido, que é o Ricardo Landum. Portanto, eu estar mais sensível, se calhar, este caso é um caso especial, porque tenho um amigo próximo que toda a vida fez as canções comigo e que vive esta situação. Daí eu estar mais por dentro. E para mim é normal fazer isto, porque faz parte daquilo que eu considero um dever de qualquer figura pública. Para mim é importante estar aqui e faço por mim. Quem me quiser acompanhar está à vontade para o fazer. Eu acho que é sempre bom colocarmos no papel do outro, porque nós nunca sabemos se nos pode calhar a nós, ou algum familiar, ou alguém de quem nós amamos. Conheço um pouco a doença, não é que tenho na família, mas tenho amigos que têm, não é fácil, é uma doença autoimune em que de um momento para o outro qualquer um de nós pode vir a ter. E há muita gente que não sabe o que é esclerose múltipla, não sabe o que é que as pessoas passam. E acho que nós temos um dever de ajudar estas sociedades. Há uma sociedade portuguesa de esclerose múltipla que ajuda esta comunidade. Era uma doença que eu confundi um bocadinho com ela e acho que há um bocado dessa confusão são coisas diferentes. É um dia em que todas as associações no mundo inteiro chamam a atenção do público não informado e, graças a Deus, não afetado pela doença, que a doença existe, que afeta jovens, que é incapacitante, que é progressiva e apela um pouco a que as pessoas entendam o que é que se passa com esta doença para que sejam eles, o mundo não afetado pela esclerose múltipla, a incluir de uma forma normal, positiva, todas essas pessoas na sua vida diária. Estar atentos a este tipo de situações, acho que elas devem ser alertadas, acho que a sociedade tem que ter essa consciência. Acho que temos de ser todos mais ativos e, acima de tudo, o Estado, quem comanda este país,
tem que ter consciência das necessidades e das dificuldades que todos estes cidadãos têm. Não são números, são pessoas. Todos eles contribuíram ao longo da sua vida, todos eles pagaram os seus impostos, portanto têm a obrigação de serem acompanhados e de serem ajudados. Ora, sim, senhora. Vimos ali a Dona Leonor, não é? Essa Dona Leonor. Ó, Leonor, temos muita curiosidade, naturalmente, em conhecer o seu caso, porque a partilha destes casos pessoais é que faz realmente a diferença. Como é que foi o caso da Leonor? Eu parti as duas tibiotársicas. A correr. Que idade tinha, desculpe? Tinha 39 anos nessa altura. 39 anos nessa altura. E ia a correr para o autocarro, uma coisa muito prosaica, e torci os pés e parti. O pé direito teve que ser operado, o pé esquerdo não. Portanto, fui logo operada nessa noite e curei, fiz o que tinha a fazer. Com 2 pés em gesso não tinha nada a fazer. Mas, entretanto, quando tive alta, portanto, eu tinha uma prótese no pé direito, uma placa e 6 parafusos, e quando tive alta eu notei que a perna esquerda não andava tão bem como a direita. Arrastava. Quer dizer, tinha a prótese no pé direito e andava pior da esquerda. Exato. E, entretanto, o médico dizia, não, isso quando tirar a prótese você vai ver que fica a andar melhor e tal. No ano seguinte tirei a prótese, passado um ano, tirei a prótese e ficou tudo na mesma. Portanto, o ortopedista disse-me, não, agora tem que ir fazer exames à coluna e ao cérebro, porque isso não tem nada a ver já com a ortopedia. E assim foi, passado uns meses, tive, de facto, o diagnóstico que tinha 2 hérnias discais cervicais. Deixe-me, Leonor, passou do ortopedista para que médico? Logo para a neurologia. Pronto, que exame é que fez? Da neurologia fiz um TAC. Certo. Um TAC e o neurologista passou-me para o neurocirurgião por causa das hérnias discais. Entretanto, é porque os sintomas são muito parecidos umas coisas com as outras. E então fui para a neurocirurgia. E o médico confirmou, fiz uma ressonância magnética à cervical, confirmou que eu tinha, de facto, 2 hérnias discais e que tinha que ser operada. Mas entre ele me dar o diagnóstico e eu ser internada para ser operada, passaram 5 meses. 4 meses, 5 meses. E isto há 20 e tal anos, não é? Sim. E, entretanto, quando eu fui internada, o meu compromisso de marcha já era maior. E ele achou muito estranho. Cada vez andava pior. Pior. E o médico achou estranho e disse, não vamos partir já para a operação. Vamos fazer mais um exame. E foi quando se fizeram a ressonância magnética ao cérebro. E aí fui confirmada com uma punção lombar. Fez punção lombar? Sim, toda a gente faz. Quem está previsto com esclerose múltipla faz. Vamos só fazer aqui um intervalo na sua história para depois poder fazer uma pergunta. O que é a esclerose múltipla? É uma doença neurológica, é inflamatória e é progressiva. Ou seja, degenerativa. Também degenerativa. O que é que isso quer dizer? Degenerativa quer dizer que a pessoa vai perdendo as capacidades Quando houve este diagnóstico, o que é que sente? O que é que eu sinto? Ou o que é que sentiu neste caso? Eu quando fui diagnosticada, portanto já há bastante tempo, eu não conhecia o que era esclerose múltipla, não é? A única referência que eu tinha era o Zeca Afonso, que não era esclerose múltipla, era de facto esclerose lateral amiotrófica. Mas naquela altura era esclerose em placas. Não se falava nisso. Era esclerose em placas e realmente foi o diagnóstico. Quando eu soube, eu pensei, quantos anos é que eu vou viver? Fiquei assim. E quantos anos é que vai viver bem, não é? Não, pois, exato. Mas o meu problema é que na altura tinha os meus pais vivos. E eu disse, como é que eu vou dizer aos meus pais que tenho uma doença destas? Pois, sim, sim. Não é? Acontece que o neurologista primeiro me falou da esclerose múltipla, foi muito sensível e veio ter comigo e perguntou-me. Eu levei 3 dias e 3 noites a chorar no hospital.
E ele um dia veio ter comigo e disse-me, diga-me lá qual é o seu problema. Eu disse, doutor, eu vou morrer. Ele disse, não vai não, vai morrer quando tiver que morrer. Mas não é de esclerose múltipla. E explicou-me realmente muito bem tudo. Você vai perder qualidade de vida, mas não quer dizer que seja amanhã. E, portanto, vai morrer quando tiver que morrer, não é da esclerose múltipla. E pronto, explicou-me e eu fiquei mais calma, mais sossegada. Entretanto, ainda estava no hospital quando me trouxeram um folheto da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. E eu, quando saí do hospital, dirigi-me logo lá e falei com as pessoas que lá estavam. E comecei-me a inteirar do que é a esclerose múltipla. E falei com muitos médicos, li muita coisa. Na altura não havia internet. Graças a Deus, porque senão já não havia o Dr. Google. Não é? Se fosse ao Google. Claro. Não havia o Dr. Google ainda. De maneira que... Mas falei com muitos médicos, muitas pessoas, falei muito, li, informei-me e, de facto, sosseguei muito mais. Depois expliquei à minha mãe, disse, mãe, é assim, vou andar com uma bengalita, não faz mal. Isto também, olha, é mais ou menos como o reumático. Vai prendendo a perna e tal, mas não, nada de especial. E tive sorte, de facto, porque a minha esclerose, apesar de ser primária e progressiva, não tem evoluído muito. Deixe-me só fazer uma pergunta ao Dr. Carlos. São os tipos de esclerose múltipla. Sim, para além disso, esta forma como se encara a doença, e estamos a falar de uma doença neurológica, mas a forma como cada pessoa encara a doença condiciona também a qualidade de vida dessa pessoa? Claro, isso tudo, se tivermos uma atitude positiva, claramente isso vai ter reflexo naquilo como nós próprios vivemos a doença e como vivemos as sequelas, não é? Apesar de se desconhecer ainda muito da doença ou como é que ela aparece, já há forma de ter qualidade de vida ao longo do processo? Sim. Pronto, estamos a falar de dois tipos diferentes da esclerose múltipla. Portanto, temos a forma grandemente degenerativa, que é a forma progressiva, que é da Leonor. E depois temos a mais comum, que é 80 a 85% dos doentes têm a forma surto-remissão, em que vão tendo surtos ao longo da doença, podem ficar com incapacidade residual ou não desses surtos, ok? E nós, para essa forma, temos muito tratamento. Ou seja, a ponto de vista de terapêutica, nos 10 últimos anos, assistiu-se a um grande aumento do armamento terapêutico para podermos controlar a forma inflamatória, que é esta forma. Ou seja, é mais inflamatória, é mais por lesão autoimune. Doutor, a minha experiência com a esclerose múltipla, eu fui professora há muitos anos e tive uma colega, nós estaríamos ambas na casa dos 20 anos, quando lhe foi diagnosticada a esclerose múltipla. Daí um pouco esta doença me fazer um pouco de confusão. Porque eu sei, ela foi-se muito abaixo na altura, porque tinha 20 e poucos anos, não é? A Leonor já tinha 40, já está noutra fase de maturidade, aos 20 anos ainda há uma série de sonhos por cumprir. Ela submeteu-se a vários tratamentos, até alguns casos experimentais, era uma coisa chamada interferon, qualquer coisa desse tipo. Mas há muito, isto foi há uns anos. E ela depois já disse, teve 3 filhos. Portanto, não é assim não impede, não é assim uma sentença da gravidade, não é? Há muita variabilidade, não é? Portanto, há muita variabilidade. Mas... Pode-se fazer uma vida normal. Pode-se fazer uma vida normal, pode ser mãe. Atualmente, antes, no início, quando não se conhecia muito sobre a doença, aconselhava-se a não engravidar, porque pensava-se que agravava a doença. Atualmente, não. Atualmente sabemos que a gravidez, a própria gestação é protetora. Como a maioria das doenças autoimunes, é protetora. Porque durante a gravidez, a própria placenta produz hormonas que vão contrariar o sistema imune. Portanto, vão contrariar o ataque das nossas defesas contra o próprio. Realmente a gravidez é um milagre, não há dúvida. Há ali 9 meses de proteção, no fundo. Pronto. O grande problema é depois da gravidez. Pronto, há um maior, há um relativo aumento de surtos, probabilidade de ter surto. Okay? Claro. Pronto, é o grande problema. Daí que nós aconselhamos a começar a medicação após a gravidez o mais rapidamente possível, de forma a controlar
esse aspecto. Isto hoje em dia é tudo perfeitamente controlável, não é? A Mina agora é uma ativista disto. Eu sou completamente. Não é? Dedicou também a sua vida à pedagogia da doença. Exatamente, também porque nós temos que ter um pensamento positivo e temos que graduar as nossas dificuldades. Se temos dificuldade de fazer isto, temos de fazer de outra forma. Não podemos estar sempre à espera que nos façam tudo. E, portanto, eu tenho estratégias para tudo. Tipo quê, Leonor? Tipo quê? Tipo puxar a perna. Sim. Esta perna não mexe, a esquerda. Não mexe. E a Mina pega nela? Pego. Mostra lá. Pega nela, pronto, Pera chega aí, ali. Não, mas tenho aqui um artefacto, uma coleira de cão. Para cruzar a perna. Uma coleira de cão, está a ver que bem pensado. Uma coleira de cão. Realmente. E para puxar a perna, quando parti este braço, não podia puxar a perna com a mão direita, tinha uma trela de cão. Puxava a perna com a trela. E tem cão ou não tem cão? Não, não tem cão. Quem não tem cão caça com gato. Podia ter cão, mas realmente a necessidade aguçou o engenho. Engenho, exato. É extraordinário. E são esses conselhos que depois pode ir dando. Pois, não é? exatamente, claro. Doutor, antes Acho maravilhoso. de terminarmos, e porque hoje se assinala o dia desta doença, é precisamente para olharmos para esta doença. É o Dia Mundial. Exatamente, Mundial. a nível mundial. Que conselhos quer deixar? Basicamente, esta iniciativa da SPEM é para alertar, não é? Para sensibilizar. Mas sensibilizar não só a sociedade, mas também os decisores em todos os níveis de decisão, desde institucionais como o Infarmed até aos políticos, de modo a facilitar e possibilitar aos doentes o acesso precoce às terapêuticas. Porque nós sabemos que se tratarmos cedo e bem, damos qualidade aos nossos doentes. Quanto mais cedo, melhor qualidade de vida. Qualidade. É isso? É isso. Eu, por exemplo, nestes anos todos, eu nunca tive um tratamento para a minha doença. Mas Parece que foi aprovado agora recentemente um tratamento para a forma progressiva. Progressiva. Quer dizer, os tratamentos que fez foi do seu bolso? Não. Não fiz. Não fez porque... Portanto, o Infarmed ainda estaria a testar. Não. O único tratamento que eu tenho feito é fisioterapia. Não, porque, como eu disse, para a forma mais comum, a surtormição é que há tratamentos. Para a forma degenerativa, forma progressiva, não havia tratamentos. Vai haver agora brevemente, esperemos que o Infarmed aprove. Muito bem, esperemos que sim. Esperemos que sim. Muito obrigada. Aos nossos convidados. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Capela. Muitíssimo obrigado. Foi muito esclarecedor. Ora, vamos para o primeiro.